A prótese do joelho tem excelentes resultados na maioria das pessoas, mas à conta desses excelentes resultados, há ou melhor, há uma percentagem pequena de pessoas que não fica satisfeita com a prótese, mas à conta desses excelentes resultados, nós temos um número impressionante, cada vez maior, de pessoas e qual fazemos a prótese, portanto temos cada vez mais doentes, apesar da percentagem ser pequena, temos cada vez mais doentes insatisfeitos com a sua prótese do joelho. E há inúmeras causas para insatisfação depois da cirurgia da prótese do joelho. A primeira de todas que temos que pensar é, desde logo, será que o diagnóstico foi correto? Ou seja, será que aquela dor do joelho, antes de eu pôr a prótese, era mesmo no joelho? Porque há outras causas de dor no joelho. Patologia da anca, patologia da coluna. E, portanto, aquele doente que chega à minha consulta e diz: doutor, a dor está exatamente igual ao que era antes de ser operado, eu desconfio sempre, se calhar, o diagnóstico original foi errado. E, portanto, isto insere-se numa abordagem mais geral da prótese do joelho dolorosa, ou seja, nós temos que pensar em todas as causas de prótese do joelho dolorosa e temos que, de uma forma sistemática, as ir abordando e as ir excluindo. Portanto, o exame físico e a história clínica são muito importantes para pesquisar outros potenciais fontes de dor no joelho que não o próprio joelho. Mas é óbvio que sim, a maior parte das próteses dolorosas tem qualquer coisa a ver com a prótese do joelho propriamente dita. E há 3 ou 4 que são aqueles diagnósticos principais que abarcam 80% das próteses dolorosas. O primeiro é, em todas as séries mundiais, o primeiro é o descolamento da prótese, ou seja, a prótese que descolou do osso. A prótese do joelho é feita, na esmagadora maioria dos casos, de forma cimentada, ou seja, é colocado um polímero que vá lá, cola a prótese ao osso e, com o passar dos anos, essa prótese pode descolar do osso. E esse diagnóstico às vezes é evidente radiograficamente, porque a prótese mudou de sítio, porque há gasto osteólise, ou seja, um desgaste do osso à volta da prótese. Mas outras vezes é um diagnóstico difícil de fazer. E isso, evidentemente, se eu digo que pode descolar ao longo do tempo, é mais frequente numa prótese com mais anos. A complicação mais frequente naquela dor, pouco tempo depois da prótese, meios anos a seguir à realização da prótese, a causa mais frequente de dor de prótese é a infecção da prótese. A infecção da prótese, por vezes, é um diagnóstico evidente, quando temos sinais clínicos exuberantes como rubor, calor, drenagem de pus, etc. Outras vezes, eu diria, na maior parte das vezes, é um diagnóstico difícil, porque a infecção da prótese caracteriza-se por uma reação inflamatória muito localizada e, portanto, o único sinal que ele dá é a dor. E nós temos que investigar de forma ativa, seja com análise ao sangue, seja com análise ao líquido sinovial, seja o líquido que temos no joelho, temos que investigar de forma ativa esse possível diagnóstico. E é um diagnóstico que deve estar no topo da lista de prioridades. A terceira causa mais frequente de revisão do joelho, ou de necessidade de cirurgia de revisão por insatisfação, é o aparelho extensor, ou seja, a rótula. Nós, substituindo ou não a rótula, a verdade é que a posição em que é feita, em que é colocada a prótese, quer em termos de rotação da tibia, quer em termos de rotação do fémur, ou até o próprio tamanho dos componentes que é colocado, vai influenciar muito a articulação entre a rótula e o fémur, a articulação patelofemoral. Essa é a terceira causa mais frequente, seja por um desalinhamento da rótula, que na realidade o que reflete é um desalinhamento dos componentes, seja por um desgaste da cartilagem da rótula, seja por um descolamento do componente rotuliano, do componente protésico que se pode pôr na rótula. Essa é a terceira causa mais frequente. E a outra, uma causa mais difícil de diagnosticar, porque não depende tanto de medidas objetivas, de exames objetivos, radiografias ou TACs ou o que quer que seja, mas é muito da avaliação subjetiva que se pode fazer, ou melhor, objetiva que o médico pode fazer do joelho, que é a instabilidade ligamentar. Ou seja, a prótese do joelho primária, a prótese primária do joelho, depende, para o seu correto funcionamento, de um equilíbrio dos ligamentos que não foram sacrificados e, portanto, têm que estar em equilíbrio, em harmonia. E se houver algum desequilíbrio, quer seja com o joelho esticado, ou com o joelho dobrado, ou seja, nós podemos ter um desequilíbrio em que só aparece com o joelho dobrado, com o joelho em flexão, ou podemos ter um desequilíbrio que aparece nas duas alturas. Isso depende
de várias coisas. Mas isso é um diagnóstico difícil, é um diagnóstico clínico, essencialmente um diagnóstico clínico, mas que é a quarta causa de residência. Depois há toda uma série de fraturas, rupturas do aparelho extensor, conflitos com a almofada gorda suprapatelar, toda uma série de diagnósticos mais infrequentes e que na maior parte das vezes também são razoavelmente bem trabalhados, ou seja, provocam dor, mas não é uma dor assim tão forte que exija que eu me vá submeter a uma cirurgia de revisão e, portanto, são casos menos frequentes de cirurgia de revisão.